Você já se perguntou por que tantas pessoas te olham quando você caminha pela rua? Essa atenção constante que você atrai nem sempre é superficial, casual. Há momentos em que o olhar dos outros pode ser um sinal de algo mais profundo. Em Mateus 5,14, Jesus declara: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Esse versículo não fala apenas de visibilidade, mas de propósito. Quando você carrega a luz de Deus em sua vida, essa luz se destaca mesmo nos lugares mais comuns. Hoje vamos mergulhar no significado espiritual de por que você é tão observado. Vamos te mostrar como essa atenção pode revelar um chamado especial, uma unção visível, ou até mesmo um campo de batalha espiritual. Não é por acaso que onde você vai, as pessoas te notam. Você está pronto para entender o que Deus reservou para você? Você já se sentiu observado sem motivo aparente? Você caminha pela rua, senta no transporte público, entra em uma loja e os olhares se fixam em você sem que você entenda o porquê. Você não está vestindo roupas chamativas, não está fazendo nada fora do comum, e ainda assim, algo em você atrai atenção. Muitos atribuem isso à aparência, ao estilo ou simplesmente à curiosidade alheia. Mas no reino espiritual, essa atenção constante tem um significado muito mais profundo do que você imagina. Jesus expressou isso de forma clara e poderosa em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre um monte não se pode esconder. Essa declaração não é uma metáfora poética sem implicações práticas. É uma afirmação direta do impacto que a presença de Deus causa em sua vida. Essa luz não pode ser ocultada. E quando você caminha pela rua com ela, inevitavelmente será notado. Há algo na luz espiritual que incomoda o mundo, que ainda caminha nas trevas, assim como uma vela acesa em um quarto escuro atrai olhares. A unção de Deus sobre sua vida emite um sinal que transcende o físico. E embora muitas vezes você mesmo não perceba, aqueles ao seu redor percebem. O espiritual não precisa de anúncios. Ele se sente, se percebe, se manifesta na atmosfera. Quando você carrega essa luz, desperta curiosidade, respeito, atração, mas também confusão, resistência ou desconforto em quem não entende o que está vendo. Isso não é novidade. Vemos isso refletido repetidamente nas Escrituras. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, após estar na presença direta de Deus, seu rosto resplandecia de tal forma que os israelitas não conseguiam olhar diretamente para ele. Êxodo 34, 29 e 30 relata que quando Moisés desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas do testemunho em suas mãos, não sabia que a pele de seu rosto brilhava por ter falado com Deus. Arão e todos os israelitas o viram, e ao verem que seu rosto resplandecia, tiveram medo de se aproximar dele. Ele não usava joias nem roupas especiais. Era o brilho da presença divina que causava essa reação. E hoje, embora talvez não se reflita literalmente em sua pele, isso se manifesta em seu olhar, na sua forma de falar, no seu caminhar, na atmosfera que te acompanha. Muitos crentes não percebem que foram impregnados por essa luz. Pensam que é normal que as pessoas se virem para olhá-los, que os atendam de forma especial, que até recebam comentários sem explicação. Mas tudo isso aponta para uma única verdade: quando você carrega a luz de Cristo, você é como um farol em meio a um mundo que ainda cambaleia na escuridão. E essa luz não é sua, mas um reflexo do Deus que habita em você, como diz 2 Coríntios 4:6, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é o que resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Às vezes os olhares chegam quando você está vivendo uma vida de obediência silenciosa. Você não está pregando nas esquinas nem carregando uma Bíblia debaixo do braço, mas seu espírito está alinhado com Deus e isso se nota. Há uma segurança em seu andar, uma paz em seu semblante, uma firmeza em sua presença que as pessoas nem sempre conseguem explicar, mas sentem, como se sua existência desafiasse as normas comuns, como se você carregasse uma verdade que outros anseiam sem saber. E é exatamente assim. Jesus disse: Em verdade vos digo que vós sois o sal da terra. Mateus 5,13. E assim como o sal dá sabor e preserva, você é chamado a ser uma influência viva, uma manifestação do reino mesmo nas coisas mais cotidianas.
É nos espaços comuns que a luz se torna mais visível no meio do trânsito, em uma fila de supermercado, ao caminhar em uma praça. Enquanto outros se agitam, você mantém a calma. Enquanto alguns se impacientam, você sorri com serenidade. E isso não passa despercebido, porque o mundo normalizou o caos, a raiva, a indiferença. Por isso, quando alguém caminha com a paz que vem do céu, torna-se um testemunho vivo. Filipenses 4:7 explica isso com clareza. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não pode ser fingida, não se compra, só se recebe como fruto de uma relação íntima com Deus. E quando você a carrega, você impacta. Mas nem todos te olharão com admiração. Alguns se sentirão desconfortáveis sem motivo aparente. Outros talvez projetem julgamentos, ciúmes ou zombaria. E isso também faz parte do reflexo espiritual que você carrega. Jesus viveu isso e alertou sobre isso. Em João 15:19, ele disse: Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos aborrece. Quando você carrega o testemunho de Deus em sua vida, nem sempre será recebido com sorrisos. Mas essa oposição é um sinal de que sua luz está operando. A escuridão reage porque sabe que está perdendo terreno. Em muitas ocasiões, os olhares que você recebe não são sobre você, mas sobre o que você representa. Não é o seu rosto, é a autoridade que você emana. Não é o seu caminhar, é a unção que você carrega. E essa unção tem o poder de quebrar cadeias, de trazer consolo, de confrontar mesmo sem falar. Isaías 60:2 expressa isso assim: Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão as nações, mas sobre ti o Senhor amanhecerá, e a sua glória será vista sobre ti. Não é fantasia, não é imaginação, é uma verdade espiritual. Nos últimos tempos, Deus está despertando homens e mulheres com esse tipo de presença, não porque sejam perfeitos, mas porque disseram sim, porque decidiram viver alinhados à vontade dele, porque compreenderam que não foram chamados para se esconder, mas para brilhar. E quando se comprometem com esse chamado, todo o ambiente ao seu redor percebe, até mesmo os desconhecidos, até mesmo aqueles que não compartilham sua fé, porque a presença de Deus não precisa de explicação para ser sentida. Em um dos evangelhos encontramos um relato que ilustra essa verdade de forma profunda. Marcos 5 conta a história de um homem possuído por uma legião de espíritos malignos, que vivia entre sepulcros, isolado, acorrentado por sua condição. Mas quando viu Jesus de longe, correu e se prostrou diante dele. O notável aqui é que Jesus ainda não havia dito uma palavra, não havia pregado nem confrontado o homem. Apenas sua presença provocou essa reação, porque no âmbito espiritual não é necessário falar para causar impacto. A autoridade de Deus se manifesta por quem Ele é, não pelo que dizemos. E se Jesus vive em você, sua presença também te acompanha onde quer que você vá. Isso explica por que, em certos lugares, os olhares se intensificam. Porque em certos ambientes você sente que há uma carga diferente, porque às vezes, mesmo sem fazer nada especial, as pessoas se aproximam de você, te perguntam, te observam. Não é coincidência. É o cumprimento de uma promessa, é o reflexo de uma unção, é o testemunho silencioso de que Deus está com você. Lembre-se do que diz Romanos 8:11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Essa vida do Espírito é o que os outros percebem, é o que desperta olhares, é o que incomoda o que está nas trevas, é o que atrai os sedentos por verdade, é o que transforma o comum em sagrado, o ordinário em divino. Deus não te deu sua luz para que você a esconda, não te deu sua presença para que você a disfarce. Se estão te olhando, se você atrai a atenção dos outros, não se engane. Não é vaidade, não é ego, é propósito, é sinal, é cumprimento. Você está sendo usado por Deus como uma chama viva, como uma cidade sobre um monte, como uma lâmpada que ilumina a casa. E embora você não perceba, está semeando com sua simples presença.
está evangelizando com sua maneira de viver, está inspirando aqueles que nem sequer sabem seu nome. Nem todos compreenderão, nem todos celebrarão, mas isso não deve te apagar. Você não nasceu para se camuflar, nasceu para fazer a diferença, e essa diferença será vista, será notada, será questionada, mas acima de tudo será usada por Deus para transformar. Porque a luz não precisa se defender, ela só precisa brilhar. O mundo observa, a rua observa, mas mais importante ainda, o céu observa. E quando você escolhe viver aceso por Deus, Ele se encarrega de fazer sua luz chegar onde ela precisa chegar. Embora você não entenda, embora não busque, embora se sinta insuficiente, Ele te acendeu, e nada nem ninguém poderá apagar o que Ele decidiu iluminar. Amém. Muitas pessoas se perguntam por que recebem tantos olhares quando caminham pela rua, mas poucas param para considerar que talvez o que provoca essa atenção não seja externo, mas profundamente espiritual. Existe um tipo de presença que vai além da aparência, que não depende da roupa que você usa, do penteado que carrega ou da forma como caminha. É algo que não se pode fabricar ou fingir, porque não vem de você, mas de um propósito divino que já foi depositado em sua vida. Quando alguém foi escolhido por Deus, seu entorno o percebe mesmo sem entendê-lo conscientemente. O olhar dos outros se torna uma confirmação silenciosa de que você carrega algo diferente, algo que se destaca, algo que foi designado pelos céus. A Bíblia está cheia de exemplos que nos revelam essa verdade. Um dos mais claros é a história de José. Em Gênesis 37, encontramos que seus próprios irmãos o olhavam com inveja, não pelo que ele fazia, mas pelo que representava. José tinha sonhos que indicavam um chamado superior, uma designação que o faria se destacar. E embora naquele momento não fosse mais que um jovem, os olhares de desprezo que recebia eram a evidência de que já havia algo nele que incomodava. Gênesis 37:5 expressa isso assim: José teve um sonho e o contou a seus irmãos, e eles passaram a odiá-lo ainda mais. A reação não era o sonho em si, mas a sinalização de que José estava destinado a algo maior. O ambiente espiritual o reconhecia, e os olhares eram apenas uma manifestação externa desse reconhecimento. Ser portador de um propósito é carregar um peso que nem sempre se compreende. Muitas vezes, isso se manifesta na forma como as pessoas te observam, em como reagem à sua presença, mesmo sem te conhecer. É como se sua simples existência emitisse uma mensagem que desperta nos outros uma mistura de curiosidade, desconforto ou até resistência. Não é estranho. O que você carrega é percebido, porque no espiritual nada permanece oculto. Quando Deus te separa para uma obra especial, seu espírito começa a emitir sinais que o mundo natural não explica, mas que o mundo espiritual reconhece. E esse sinal provoca olhares. O profeta Samuel viveu uma experiência semelhante quando foi enviado por Deus para ungir um dos filhos de Jessé. Ao ver Eliabe, o irmão mais velho de Davi, Samuel pensou que certamente aquele era o escolhido, porque tinha aparência de rei. Mas Deus respondeu de forma contundente: não olhes para sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. No final foi Davi, o mais jovem, o escolhido, e uma vez ungido, algo mudou em sua atmosfera. O versículo 13 diz: e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. A partir daquele momento, Davi começou a receber uma atenção que antes não tinha. Não era uma questão externa, era a evidência de que o propósito divino já havia sido ativado. Quando Deus marca alguém para algo grande, Ele o torna visível. Não para a vaidade, mas porque essa visibilidade faz parte do plano. Você precisa ser visto porque seu propósito precisa ser notado. Você precisa ser identificado porque será um instrumento de transformação. E essa exposição, embora às vezes desconfortável, é necessária. A atenção que você recebe pode parecer excessiva ou injustificada, mas na verdade está alinhada com o destino que Deus traçou para você. O mundo natural observa o que o céu já confirmou. Os olhares que te cercam não são frutos do acaso, são a resposta a uma escolha que Deus já fez.
Jeremias 1:5 revela uma verdade profunda quando diz: Antes que te formasse no ventre eu te conheci, antes que nascesses eu te santifiquei, e te dei por profeta às nações. Esse versículo não fala apenas do conhecimento prévio de Deus, mas de uma consagração anterior ao nascimento. Essa consagração deixa marcas. Há pessoas que foram separadas antes mesmo de nascer, e embora ainda não saibam, já carregam essa distinção espiritual. Quando caminham pela rua, quando entram em um lugar, algo nelas se manifesta. E isso provoca reações, olhares, sussurros, atenção inesperada, porque o propósito atrai visibilidade. É importante entender que essa visibilidade não depende da etapa em que você está. Mesmo quando você ainda não está cumprindo plenamente seu propósito, o selo está com você. Mesmo enquanto está em formação, o ambiente responde ao que você carrega. Moisés foi separado desde o nascimento, mas por anos viveu no Egito como mais um. No entanto, algo nele o diferenciava, algo o inquietava. E embora ele mesmo não entendesse ainda o que o movia, o plano já estava em ação. Em Atos 7:25 é dito que Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes daria liberdade por suas mãos, mas eles não o entenderam assim. As pessoas podem não compreender porque te olham, mas isso não anula o fato de que o fazem porque reconhecem algo. O que você carrega não pode passar despercebido. Ser visível espiritualmente também é uma forma de rendição. Você não escolhe quem te vê, nem como te olham. Não pode controlar a interpretação que os outros fazem de sua presença, mas pode entender que Deus permitiu essa exposição como parte de seu treinamento. O propósito não apenas te posiciona, também te prepara. E essa preparação inclui ser observado, ser analisado, ser objeto de comentários que nem sempre você entenderá. Jesus mesmo foi objeto de olhares constantes. Aonde ia, as pessoas se aglomeravam para vê-lo, não apenas por seus milagres, mas porque havia algo nele que provocava atenção. Marcos 3:8 diz: Uma grande multidão, ouvindo quão grandes coisas fazia, veio a ele. Mas além dos milagros, havia uma autoridade que emanava de seu ser, uma identidade que não precisava de explicações. Quando você carrega um propósito, cada passo que você dá tem peso espiritual. Cada olhar que recebe, cada reação inesperada, cada palavra que te lançam sem motivo, pode ser a confirmação de que você está caminhando sob uma cobertura diferente. Efésios 2:10 declara: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Essa preparação divina também inclui a forma como o mundo te percebe. Deus não apenas te chamou para fazer algo, Ele te desenhou para ser visto no momento exato, para ser reconhecido como portador de sua vontade. O apóstolo Paulo viveu essa realidade de forma intensa. Antes de se converter, era conhecido por seu zelo religioso, mas após seu encontro com Cristo no caminho para Damasco, tornou-se objeto de olhares diferentes. Já não era temido por suas ameaças, mas observado por sua transformação. Atos 9:21 relata que todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que devastava em Jerusalém os que invocavam este nome? O olhar de assombro era o reflexo de um propósito recém-revelado. O mesmo homem, mas agora com outra missão. O mesmo corpo, mas outra unção. O mesmo rosto, mas outra luz. Assim acontece com você quando carrega um chamado. O entorno te observa porque o céu já te ativou. A exposição espiritual também é uma ferramenta de Deus para preparar seu caráter. Ser constantemente observado, julgado ou idealizado pode formar em você uma dependência mais profunda do Pai. Isso te obriga a buscar identidade nele e não na validação de quem te observa. Essa é uma das razões pelas quais Deus permite que muitos de seus escolhidos passem por temporadas de visibilidade sem reconhecimento imediato, para que aprendam a ser vistos sem depender da aprovação, para que vivam expostos mas firmes em sua intimidade com Deus. Há uma conexão direta entre o propósito e o olhar alheio. Nem todas as pessoas saberão por que se sentem atraídas ou inquietas por sua presença, mas isso não muda a raiz da questão. Você está carregando algo que não é deste mundo. Está caminhando com um depósito divino que se nota. E embora você não possa vê-lo, os olhares são testemunhas silenciosas do que Deus já estabeleceu.
Não se confunda se te observam mais do que você considera normal. Não o tome como um capricho do destino. Não pense que é uma casualidade sem sentido. O olhar dos outros pode ser a maneira como o céu te lembra: você foi separado, foi marcado, foi escolhido para algo que ainda não chegou à sua plenitude, mas que já está em movimento. Essa é a verdadeira razão pela qual te olham tanto. Porque seu propósito, embora ainda esteja se formando, já está brilhando. E quando isso acontece, é impossível não ser visto. O olhar que você recebe quando caminha pela rua nem sempre vem de uma fonte natural. Muitas vezes aqueles que te observam não estão totalmente conscientes do porquê o fazem. Sentem uma atração, uma inquietação, uma necessidade de fixar os olhos em você, mas não encontram uma explicação racional. E é que o que se move no invisível se reflete no visível. As reações que você desperta nas pessoas nem sempre são geradas por sua aparência ou comportamento, mas por uma realidade espiritual que te envolve. O que você carrega, o que habita em você, o que você recebeu de Deus, tem um impacto que vai além da lógica. As Escrituras nos ensinam que o mundo espiritual está tão ativo quanto o mundo físico, e que em muitas ocasiões é a causa principal dos efeitos que vemos. Os olhares são uma resposta a esse movimento que não se vê, mas se sente. Em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo nos abre os olhos para essa dimensão, porque não temos luta contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse trecho revela que por trás do cotidiano trava-se uma batalha constante entre forças espirituais. E quando você caminha com o Espírito de Deus em você, automaticamente entra nesse campo. Não porque você o busca, mas porque sua vida representa uma ameaça para tudo que se opõe ao reino de Deus. Os olhares que você recebe são, muitas vezes, sinais dessa confrontação, não com palavras, não com enfrentamentos diretos, mas com presença. A atmosfera espiritual que você carrega pode alterar ambientes, incomodar consciências, despertar perguntas que não são verbalizadas. Há quem te olhe porque, sem saber, está percebendo uma diferença, e essa diferença não vem de você, mas de quem te habita. Jesus disse em João 14:17 que o Espírito Santo está convosco e estará em vós. Quando essa presença se manifesta, há um impacto. E esse impacto muitas vezes não pode ser escondido. Por isso, os olhares são mais que curiosidade, são reações espirituais. Um dos exemplos mais potentes disso está no livro de Marcos, capítulo 1. Lá é relatado como Jesus, ao entrar na sinagoga, foi imediatamente confrontado por um homem com um espírito imundo. O espírito, ao ver Jesus, gritou: "Que tens conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Sei quem és, o Santo de Deus." Marcos 1:24. Jesus ainda não havia dito nada, não havia começado a pregar nem a expulsar demônios. Apenas sua entrada, apenas sua presença provocou uma reação. Porque no âmbito espiritual as autoridades são reconhecidas sem necessidade de palavras. O espírito imundo percebeu o poder e a santidade que Jesus carregava e não pôde ficar em silêncio. Assim também acontece quando você carrega o poder do Espírito Santo dentro de si. Há lugares onde sua simples presença desencadeia reações. Há pessoas que te olham com inquietação porque algo em você perturba o que elas normalizaram. Não é que você as esteja julgando, é que a luz que você carrega revela o que antes podia se esconder. Isso é especialmente evidente quando você entra em espaços onde a carga espiritual é densa, lugares onde reinam a ansiedade, o pecado, o ressentimento, a confusão. Nesses ambientes, a presença de Deus em sua vida age como uma lâmpada acesa no meio da escuridão. Não porque você o diga, não porque você o aponte, simplesmente porque você está lá. E a luz sempre gera uma resposta. Em João 3:20, é dito: "Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem à luz, para que suas obras não sejam reprovadas." Essa verdade explica por que, às vezes, você é alvo de olhares que não são agradáveis. Não se trata de você como pessoa. É a luz que você carrega que incomoda aqueles que ainda não quiseram sair das trevas. O espiritual não reconhece títulos, nem status, nem conquistas humanas. Reconhece autoridade, integridade e consagração.
E quando você está caminhando conforme o Espírito, o reino das trevas percebe. Não é necessário falar alto nem carregar símbolos religiosos. O inimigo reconhece quem carrega fogo. Em Atos 19:15, é relatado um episódio impressionante. Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Disse um espírito maligno a imitadores que tentavam exercer autoridade sem respaldo. Isso demonstra que no mundo espiritual há um reconhecimento de identidade. E esse reconhecimento também se manifesta na forma como as pessoas te observam. Porque quando você vive com a unção verdadeira, o espiritual se ativa ao seu passo. Isso não deve gerar medo, mas consciência. Entender que a batalha nem sempre é visível, mas seus efeitos são. Entender que os olhares que você recebe podem ser um sinal de que você está caminhando com autoridade espiritual, que sua vida está gerando um impacto, que sua obediência está incomodando estruturas, que sua pureza está desestabilizando ambientes onde o pecado reinava confortavelmente, porque a luz que você carrega não foi projetada para conviver com as trevas, mas para deslocá-las. Em 2 Reis 6, encontramos um relato que nos permite ver essa dinâmica espiritual com clareza. O profeta Eliseu estava cercado por um exército inimigo que o localizara para capturá-lo. Seu criado, ao ver a situação, ficou cheio de temor. Esse conhecimento deve despertar em você uma postura diferente. Você não pode viver como se fosse invisível quando o céu te tornou visível. Não pode ignorar os sinais que indicam que você está sendo observado por razões que transcendem o humano. Você precisa caminhar com discernimento. Precisa saber que sua presença, quando alinhada com Deus, se torna uma proclamação silenciosa do reino, e essa proclamação gera reações. É possível que alguns te olhem com admiração sem saber por quê. Outros talvez te sigam com desconfiança, sem motivo. Alguns podem querer se aproximar apenas pelo que sentem em você. Tudo isso faz parte da resposta espiritual que você está provocando. E essa resposta não deve te confundir, mas te afirmar, porque significa que você está sendo eficaz, mesmo sem dizer uma palavra. Você está provocando movimentos no espírito com sua simples fidelidade. É vital que você mantenha seu foco no propósito, não nas reações. Porque se você começar a viver dependendo da aceitação ou da rejeição que os olhares produzem, você se desviará. A chave está em permanecer firme, sabendo que você não caminha sozinho, que o Deus que te marcou também te cerca, que Ele vai à sua frente, que o resplendor que você carrega não é seu, mas um reflexo de sua glória. Os olhares que te seguem na rua podem parecer inexplicáveis, mas agora você sabe que não são. São uma confirmação do que você carrega. São um sinal de que você está ativando atmosferas. São um lembrete de que o mundo espiritual não está adormecido e que seu caminhar não passa despercebido, porque quem vive cheio do Espírito caminha com um brilho que nenhum olho natural pode ignorar. E esse brilho, embora você não o veja, está deixando marcas. Não pare e não se esconda. Há um tipo de beleza que não pode ser maquiado, desenhado ou replicado. Uma beleza que não responde a padrões humanos, não depende de modas passageiras, nem se desvanece com o tempo. É uma beleza que não está limitada ao rosto ou ao corpo, mas que brota do interior e se reflete em tudo o que você faz. Essa é a beleza espiritual, e é uma das razões mais profundas pelas quais tantos olhares se fixam em você, sem que você os tenha buscado. Provérbios 31:30 nos oferece uma verdade que vai contra a corrente do mundo. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Esse trecho não nega a beleza física, mas revela uma dimensão mais profunda, uma dimensão que perdura, que impacta, que transforma. O temor a Deus não produz rigidez ou frieza, produz luz, produz graça, produz uma formosura que resplandece da alma, e essa formosura é notada. O mundo pode não ter linguagem para descrevê-la, mas não pode evitar olhá-la, porque há algo na santidade que atrai, algo na pureza que cativa, algo na humildade que exalta. Quando uma pessoa aprende a viver em obediência a Deus, quando rende seu coração, quando renuncia ao orgulho e ao pecado, começa a refletir uma beleza distinta. Não precisa se esforçar para parecer diferente, ela é diferente.
Porque o que habita não é uma aparência cuidadosamente construída, mas uma realidade espiritual viva. Em 2 Coríntios 3:18, Paulo diz com clareza: "E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como num espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor." Essa transformação interior se torna visível exteriormente. O rosto pode mudar, os gestos se suavizam, o olhar se ilumina, as palavras se enchem de compaixão, e tudo isso desperta uma atenção natural nos outros. Nem todos saberão por que se sentem atraídos por você. Alguns pensarão que é sua atitude, outros atribuirão seu interesse à sua serenidade. Mas no fundo o que percebem é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22-23 enumera esses frutos: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Quando esses atributos se manifestam em alguém, essa pessoa se torna portadora de uma beleza que rompe com o comum. Não é uma beleza para exibir, mas uma que transforma. É o tipo de beleza que Jesus refletia mesmo nos momentos mais difíceis. A beleza que o tornava acessível às crianças, irresistível aos necessitados, inconfundível para aqueles que buscavam o Pai. É importante entender que essa beleza espiritual não é estática nem automática. Não é uma posse que se obtém de uma vez por todas. É o resultado de uma vida em constante entrega, de um coração que diariamente escolhe a obediência, a gratidão, a fé. É uma beleza que nasce no altar do quebrantamento, nos espaços onde ninguém mais olha, nas lágrimas derramadas em oração, nos silêncios onde se renuncia ao orgulho para abraçar a vontade de Deus. Ali se forja um tipo de formosura que não pode ser fingido, porque é o Espírito Santo quem a produz. E quando ele o faz, todos notam. O que muitas vezes acontece é que aqueles que não conhecem essa realidade espiritual tentam interpretar essa beleza com as ferramentas que têm e, ao não conseguirem explicá-la com categorias humanas, simplesmente te olham, te observam, tentando entender o que brilha em você, porque há algo em sua presença que os desarma, porque sentem uma atração que não é carnal, mas também não é indiferente. É que estão contemplando algo que transcende, algo que não pode ser definido, mas que pode ser sentido, algo que os confronta embora não compreendam por quê, porque a beleza espiritual não apenas atrai, também revela, também incomoda, também desperta sede. Nos evangelhos, fala-se de Jesus com uma mistura de admiração e perplexidade. Isaías 53:2, até o descreve dizendo que não havia nele formosura nem majestade, vimo-lo, mas não havia boa aparência para que o desejássemos. Isso indica que seu impacto não estava em uma beleza física convencional, mas em algo muito mais profundo. Era sua compaixão, sua autoridade, sua pureza, sua entrega absoluta ao Pai o que cativava. E isso continua sendo verdade hoje. As pessoas não precisam saber que você ora para notar que algo diferente habita em você. Não precisam conhecer sua história para sentir que há algo sagrado em sua maneira de estar. Porque a santidade não se grita, ela se respira. Muitos subestimam o poder de uma vida limpa, de um coração sem duplicidade, de uma conduta que não se adapta ao mundo, mas que se transforma pela renovação do entendimento. Como ensina Romanos 12:2, essa transformação produz um resplendor real, não de luzes ou aparências, mas de convicções firmes, de paz interior, de equilíbrio espiritual. E esse resplendor tem poder, não para impressionar, mas para despertar, porque quando alguém reflete a beleza de Cristo, sua vida se torna um convite silencioso ao reino, uma porta aberta para a luz. Esse tipo de beleza tem a capacidade de afetar aqueles ao seu redor sem que você perceba. Você pode estar em um lugar público, em uma conversa casual, e ainda assim estar semeando nos corações daqueles que te observam. Não precisa fazer alarde de sua fé, basta vivê-la, porque uma vida coerente e alinhada com Deus é uma mensagem mais poderosa que 1000 palavras. Em Mateus 5,16, Jesus ensinou assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A beleza espiritual não é para te engrandecer, mas para glorificar o Pai. E é essa intenção que a torna irresistível.
Quando uma pessoa começa a caminhar nesse nível de intimidade com Deus, sua vida se torna uma espécie de espelho. Um espelho que não mostra o ego, mas a glória. Um espelho que não busca destacar seu reflexo, mas projetar a imagem de Cristo. E essa imagem, quando revelada, atrai olhares, não por vaidade, mas porque o mundo segue buscando algo real, algo puro, algo que não se quebre com o tempo, algo que não decepcione. E esse algo só pode ser encontrado em quem se deixou moldar pela mão de Deus. Há quem se sinta desconfortável com a atenção que recebe, pensando que é injustificada. Mas se essa atenção é produto de uma vida consagrada, então faz parte do design. Não é você que está sendo admirado, é Ele que está sendo revelado. E isso tem um propósito. Os olhares que se fixam em você podem ser a porta que Deus usa para chamar outros. O reflexo de sua santidade pode ser o primeiro contato que alguém tem com o Eterno. Não o ignore, não o minimize, não o esconda. Deixe que a beleza de sua vida, tecida pelo Espírito, fale por si só. É necessário lembrar que essa beleza não é exclusividade de poucos. É o resultado de um caminho que todos podemos percorrer. Não depende do passado, da história, nem das quedas. Depende da decisão de se render, de permitir que Deus limpe, restaure, transforme. E quando isso acontece, a verdadeira beleza brota, não como um adorno, mas como uma consequência, não como uma conquista, mas como uma graça. Porque não há rosto mais belo que aquele que foi tocado pela misericórdia. Não há corpo mais atraente que aquele que se ofereceu como templo do Espírito. Não há presença mais impactante que aquela habitada pelo fogo de Deus. As pessoas continuarão te olhando sem saber por quê, mas você saberá, porque conhecerá a origem desse brilho. Saberá que não é você, mas Cristo em você. Saberá que não é vaidade, mas propósito. E você caminhará com a certeza de que cada olhar é uma oportunidade, um convite, uma semente. E enquanto você continuar vivendo a partir do altar, enquanto continuar cultivando a beleza que vem do céu, você será um testemunho vivo de que o Eterno pode sim ser visto, porque quando se vive com Deus isso se nota. E quando se nota, o mundo olha. Nem todos os olhares que você recebe são uma confirmação de bênção. Nem todos expressam admiração ou respeito. Alguns são janelas abertas para batalhas invisíveis. Alguns, embora silenciosos, carregam uma intenção que não é evidente no natural, mas que no espiritual tem um peso específico. Caminhar sob a luz de Deus não apenas atrai aqueles que buscam essa luz, também expõe sua vida diante de quem foi perturbado por ela. Porque quando você carrega uma presença que incomoda as trevas, torna-se um alvo não para temer, mas para estar alerta, não para se esconder, mas para discernir. Os olhares também podem ser sinais de ataque espiritual, não na forma de palavras ou ações diretas, mas por meio de pequenas fissuras que buscam encontrar uma entrada em seu coração, em sua mente e em sua fé. A palavra nos convida constantemente a estar vigilantes. Jesus foi claro em Mateus 26:41 quando disse: Vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Esse chamado não era uma sugestão, mas uma advertência dirigida até mesmo aos seus discípulos mais próximos. A razão é clara: não basta ter um bom coração, também é necessário ter uma mente desperta, porque enquanto seu espírito brilha, há forças contrárias que buscam apagar essa luz, disfarçadas de oportunidade de aprovação, de curiosidade e de elogios que não vêm do céu, mas da carne. Um olhar pode parecer inocente, mas se não for discernido, pode abrir a porta para uma distração que desvia, uma insinuação que confunde, uma tentação que arrasta. A Bíblia apresenta vários cenários onde os olhares estavam carregados de intenção. Em Gênesis 39, a esposa de Potifar fixou seus olhos em José. Não falou de imediato, mas o observou com persistência. O texto diz: aconteceu depois disto que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Gênesis 39:7. Esse olhar foi o primeiro sinal. Não houve palavras, mas já havia um propósito escondido no coração. O que veio depois foi uma proposta direta, uma armadilha que buscava neutralizar seu chamado. José discerniu, não caiu,
não respondeu à atenção com vaidade, mas com temor a Deus, porque entendeu que nem toda atenção é uma afirmação divina. Alguns olhares carregam a estratégia do inimigo. É fundamental desenvolver uma visão espiritual que nos permita interpretar o que acontece no invisível. Nem todo contato visual é inocente. Em Provérbios 6:25 somos instruídos: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender pelos seus olhos. Aqui, não se trata apenas de resistir, mas de entender que os olhos também são instrumentos de sedução, portas de acesso a batalhas que se formam no interior, antes de se manifestarem no exterior. Quem não aprende a proteger seu espírito do que entra pelos olhos dos outros corre o risco de caminhar confiante para a armadilha. A necessidade de discernimento é urgente. 1 João 4:1 nos diz: amados, não creais em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Embora essa exortação fale de doutrinas e ensinamentos, o princípio também se aplica às pessoas. Nem todas as intenções são santas. Nem todas as pessoas que se aproximam com um olhar amigável o fazem com um propósito puro. Há quem, sem saber, esteja sendo usado como instrumento de confusão. E se você não estiver firme, pode se deixar impressionar por um olhar que, em vez de edificar, busca seduzir. Por isso, a oração não é apenas um recurso. É uma estratégia ativa para cobrir sua mente e seu espírito. Efésios 6:18 diz: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. Essa oração constante é o que te protege de interpretar os olhares a partir da carne. Porque se sua carne responde, você buscará validação. Mas se é seu espírito que discerne, você identificará a intenção por trás do gesto e não cairá, porque verá com os olhos de Deus. O inimigo nem sempre se apresenta como uma ameaça aberta. Muitas vezes ele se disfarça de simpatia, de aceitação social, de olhares insistentes que alimentam o ego, mas não o propósito. Esses olhares são os mais perigosos, porque te fazem sentir especial enquanto te afastam do chamado. Assim operou a tentação no Éden. Gênesis 3:6 nos diz que Eva viu que a árvore era boa para comer e que era agradável aos olhos. A primeira queda do ser humano começou pelos olhos, por não discernir o que parecia bom, mas não vinha de Deus. Há momentos em que o mais espiritual que você pode fazer é olhar para outro lado, não como um ato de desprezo, mas como uma expressão de autoridade. Quando você decide não alimentar o desejo de ser aprovado por todos, está protegendo o lugar que só Deus deve ocupar em sua identidade. Jesus, sendo Filho de Deus, foi constantemente exposto a olhares de todos os tipos. O observavam com admiração, com suspeita, com desejo de encontrar falhas, mas ele nunca viveu condicionado por essas reações. Sabia quem era, de onde vinha e para onde ia. Essa clareza lhe deu liberdade para não ser escravo do olhar alheio. Em Lucas 4:28-30, depois de pregar na sinagoga, a multidão que o ouvia se encheu de ira. Levaram-no até um monte com a intenção de precipitá-lo. Mas o texto diz que Jesus passou por entre eles e se foi. Não discutiu, não tentou convencê-los, não parou para explicar suas intenções, apenas passou por entre eles. Porque quem tem identidade firme não para justificar sua luz diante daqueles que já decidiram não vê-la. Os olhares que nascem do rejeição também fazem parte do processo. E o rejeição, embora doa, às vezes é a proteção que Deus usa para te manter focado. Ser olhado por muitos implica ser julgado por alguns. Nem todos os olhos que se fixam em você o fazem com intenção nobre. Por isso você não pode viver à mercê dessa exposição. Precisa aprender a filtrá-la, a não deixar que os olhares alheios definam sua percepção de si mesmo. Porque se você permitir que o julgamento externo determine sua direção, terminará caminhando segundo os olhos dos homens e não segundo os olhos de Deus. Salmo 119:37 diz: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. É uma súplica para manter o olhar focado no eterno, não no superficial. Os olhares que te cercam podem ser parte de um exame espiritual. Às vezes, Deus permite que você seja observado para ver se aprendeu a caminhar sob sua aprovação e não sob a do mundo. Outras vezes,
Os olhares funcionam como espelhos que revelam o que ainda precisa ser curado em você. Porque se um olhar te move mais do que deveria, pode ser um sinal de que ainda há áreas em seu coração que precisam ser afirmadas por Deus. Não se trata de se tornar frio ou distante, mas de caminhar com consciência, de saber que seu espírito é um campo onde o inimigo quer semear confusão, mas onde Deus já plantou identidade. O discernimento não é uma habilidade opcional nesta geração, é uma ferramenta indispensável para te manter alinhado. Hebreus 5,14 expressa isso com contundência. Mas o alimento sólido é para os que alcançaram a maturidade, para aqueles que pelo uso, têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. A maturidade espiritual se reconhece não apenas pelo que você fala, mas pelo que identifica sem necessidade de explicação, por como reage ao que os outros não veem, por como responde ao que os outros celebram. Quando você aprende a discernir os olhares que vêm do céu e os que não vêm, você se torna livre. Livre da pressão, do desejo de agradar, do medo da rejeição. Você se torna inabalável porque já não depende de como te olham, mas de como Deus te vê. E essa liberdade se nota, provoca ainda mais olhares, porque o inimigo não sabe como lidar com alguém que não vive condicionado pelas reações externas. Se estão te olhando, não pare apenas para interpretar o porquê. Pergunte-se de onde, de que espírito, com que intenção, de que atmosfera, e então haja com sabedoria. Não responda a tudo, não explique tudo, não dê entrada a tudo. Guarde seu coração, guarde seu propósito, guarde sua luz, porque você não foi chamado para ser enfeite, mas direção. Não foi projetado para impressionar, mas para transformar. E isso exige discernimento. Quando Deus decide te posicionar, Ele não o faz em segredo. Embora muitas vezes sua formação ocorra no íntimo, a manifestação de seu propósito em sua vida será visível. Os olhares que você recebe hoje podem ser o prelúdio de uma revelação maior. Ser visto nem sempre é uma escolha, mas ser posicionado é uma designação. E quando o céu te aponta, a terra responde, não necessariamente com aplausos, mas com atenção. Porque a escolha de Deus não é algo que possa ser escondido por muito tempo. Ele exalta em seu tempo aqueles que preparou em segredo. Ele fez isso com Davi, a quem chamou dos campos de ovelhas para ungí-lo no meio de seus irmãos. Fez isso com Ester, uma jovem escondida no anonimato, levando-a ao palácio para cumprir um plano maior. E ele faz isso hoje com aqueles que foram formados em silêncio, mas estão destinados a ser estabelecidos em lugares de influência espiritual. Em 1 Samuel 16:13, é descrito o momento em que o profeta ungiu Davi. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Essa unção não apenas mudou seu interior, também mudou como seu entorno o percebia. Ele começou a receber olhares diferentes, alguns de admiração, outros de suspeita, outros de oposição, mas todos eram evidências de que sua vida já não passava despercebida, e não pelo que ele fazia, mas pelo que Deus havia depositado nele. Ser posicionado implica ser exposto, não para orgulho próprio, mas porque o propósito precisa ser visível para se cumprir. Há designações que exigem que outros te vejam, que reconheçam a autoridade que você carrega, que recebam o que você traz. Quando Jesus começou seu ministério, não pôde permanecer no anonimato. As multidões o seguiam, o buscavam, o cercavam. Seu posicionamento era inevitável porque seu chamado era visível. Marcos 1:28 diz que muito em breve sua fama se espalhou por toda a província ao redor da Galileia. Mas essa exposição não foi acidental. Foi o resultado de uma vida completamente alinhada com o plano do Pai. O mesmo acontece com você quando decide viver rendido. O brilho não vem de você, mas o mundo verá o que você carrega. E isso provocará olhares, não porque você busque reconhecimento, mas porque o chamado que você carrega não pode ser escondido. Os olhares que te cercam podem ser um sinal de que Deus está preparando o cenário. Talvez você ainda não entenda por que sua vida está sendo observada com tanta frequência, mas se você caminhou em obediência, se permaneceu fiel, se foi moldado no segredo, então é possível que você esteja perto de ser estabelecido no público.
O processo de posicionamento nem sempre parece uma promoção, às vezes parece pressão, como uma exposição indesejada, mas mesmo nisso Deus está agindo. Ele não desperdiça olhares, Ele os usa, os dirige, os converte em parte do testemunho que está escrevendo com você. Não subestime o momento que você está vivendo. Se estão te olhando mais do que o normal, se você sente que há uma tensão que não provocou, pode ser um sinal de que você está sendo preparado para manifestar algo maior. Deus está posicionando seu povo em lugares estratégicos, não para levantar nomes humanos, mas para revelar sua glória. E se você foi escolhido, não poderá evitar ser visto, porque quando o céu te estabelece, não há sombra que possa te esconder. Não é coincidência que enquanto você avança em seu caminho, os olhos se fixem em você sem que você os busque. Não é simples curiosidade nem fenômeno social. Há algo mais profundo por trás de cada olhar que te segue. Algo que não pode ser explicado pela lógica, mas que faz todo sentido quando visto do céu. Porque enquanto você vê um caminhar cotidiano, Deus está mostrando sinais. Enquanto você interpreta silêncio, Ele está proclamando. O que te rodeia não é um reflexo do acaso, mas uma manifestação de algo que o céu já decretou. E se hoje estão te olhando mais do que o habitual, é porque no âmbito espiritual, algo está despertando. Deus não apenas te deu luz, propósito, discernimento, beleza espiritual ou posicionamento, Ele também te deu uma designação de impacto. Os olhares não são o fim da mensagem, mas o início de uma conversa divina. Cada pessoa que para te observar, sem saber, está sendo exposta a uma influência que não vem deste mundo. Está sendo alcançada pelo que você carrega. Porque enquanto os olhos dela te seguem, o Espírito pode estar falando com ela. Enquanto ela se pergunta o que há em você, o céu pode estar semeando nela uma inquietação pelo eterno. Não subestime o que acontece nesses encontros breves, silenciosos, aparentemente insignificantes. Neles, Deus pode estar tocando corações. Essa realidade muda completamente a forma como você caminha, porque você não o faz mais por rotina, mas com propósito. Você não passa mais despercebido, não porque seja mais importante, mas porque é portador de algo invisível. A rua se torna um lugar de manifestação. Cada passo uma declaração, cada gesto uma semente. Sem pregar com palavras, você pode estar sendo um canal de redenção. Não porque faça algo extraordinário, mas porque vive conectado com o Pai. Sua obediência se torna uma mensagem, seu silêncio um testemunho, e seus olhos, um reflexo de uma esperança que muitos deixaram de buscar. Há pessoas que não estão prontas para ouvir um sermão, mas estão preparadas para ver uma vida que reflita consistência, integridade, paz. Uma vida que seja diferente, sem esforço, porque está fundamentada na verdade, e essa vida é a sua. Por isso te olham, por isso te seguem com o olhar, porque o que você carrega chama. Não pare, não se intimide, não se distraia. Continue caminhando com essa luz que não é sua, mas que você decidiu não esconder, porque o mundo está buscando, mesmo que não diga, e você está sendo parte da resposta. O que hoje parece apenas um olhar fugaz, amanhã pode se tornar um testemunho. O que agora você não entende, em pouco tempo fará sentido, porque Deus não deixa nada sem propósito, nem mesmo os olhares que você recebe ao passar.